Estava comentando com os colegas aqui do município de Planaltina, vizinho lá de Paranavaí. A gente vai, esse ano, buscar ter um curso aqui na Unipública a respeito dos benefícios para microempresas e empresas de pequeno porte. Nós temos uma série de alterações promovidas pela Lei Complementar 147 e pela Lei Complementar 155, sobre a Lei Complementar 123. Né? Mudou bastante o panorama aí dos benefícios que a gente tem que conceder para as microempresas e empresas de pequeno porte. Inclusive o valor, né, de consideração do que é microempresa e empresa de pequeno porte mudou com a Lei Complementar 155. Tá? Nós temos situações de licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, assim, até um determinado valor, né, do item que nós estamos licitando, se a gente não ultrapassar R$80 mil, temos que fazer uma licitação somente para microempresas e empresas de pequeno porte. Não podemos admitir a participação de outras empresas nessas licitações de até R$80 mil. É uma coisa seríssima. Se você não está observando isso, está descumprindo a lei, né, sujeitando aí a sua licitação a uma nulidade. Dentre outras mudanças muito importantes que nós tivemos. Então, a Lei Complementar 123 é uma lei que todos nós temos que estar assim, ó, de olhos bem abertos para ela. Tá? Mas não é o tema do nosso curso. Nós temos que, assim, buscar ser fiéis ao tema do curso. A gente vai falar alguma coisinha de Lei Complementar 123 naquilo que toca aqui a abertura do procedimento de licitação. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora exemplificar aqui de forma mais visual, né? Então, critério dos 10%. Licitante 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui, ó, 100 mil, 102 mil, 108, 400, 110, 110 e 500. Com base no que eu já falei para os amigos, me digam, nessa licitação aqui, ó, quem é que vai dar lance? Um, 2, 3 e 4, é isso? Ou só o 1, 2 e o 3? O pessoal está dividido aí. Né? Então vamos relembrar qual é o critério. 10%. Tá? Todos aqueles que estiverem situados dentro da margem de 10% darão lances. Todos os que estiverem situados na margem de 10% darão lance. Tá? Então, darão lance aqui, ó. Obviamente o 1, o 2, o 3 e o 4. Porque o 4 está dentro dos 10%. Ele tem exatamente 10% de diferença em relação ao primeiro. Então, ele também dá lance. Ok? O 5 vai dar lance? Eu faço o quê? Desclassifico ele, então? Não desclassifico. A proposta dele já foi classificada. A proposta dele é ótima, válida. O único problema dela é que ela é um pouquinho mais cara que dos demais, né? Então, ele não vai poder dar lance. Agora, vamos imaginar uma situação aqui, ó. Vou abrir a habilitação do primeiro, inabilitado. Abro do segundo, inabilitado. Abro do terceiro, inabilitado. Abro do quarto, inabilitado. Posso contratar com o 5? Posso. A proposta dele está classificada. Se ele tiver habilitado, tranquilamente posso contratar com ele, sem problema nenhum. Então, gente, não dar lance não significa qualquer demérito para a empresa. Não significa que a proposta dela não é boa. Só significa que ela não vai dar lance. Por que o legislador ele fez isso aqui? Vocês conseguem imaginar? Para incentivar as empresas a virem com preços menores para a licitação. Né? Já pensou, o cara tem aqui, o licitante 5, ele tem plenas condições de fornecer. Plenas condições de fornecer. Mas não vai poder dar lance, sujeito ficar sem esse contrato. Se ele tivesse baixado um pouquinho o preço inicial dele, entraria nos 10%. Né? Então é um incentivo para as empresas baixarem os seus preços iniciais. Por isso que o legislador fez isso. Tá? Pergunta ali, cadê o microfone? Vou, com certeza. Ah, não precisa nem, ela só quer saber se a gente vai exemplificar depois como é que funciona o lance. Pronto. Só um pouquinho. Nesse exemplo que você passou aí, os 4 são inabilitados.
Aí o 5 eu posso contratar com ele. O pregoeiro pode exigir que ele cubra a proposta do licitante 1? Nas modalidades clássicas, eu só posso contratar com o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto se eles fizerem o mesmo preço do primeiro. Isso nas modalidades da Lei 8.666. No pregão, eu não tenho essa exigência. Eu posso contratar o segundo pelo preço do segundo, posso contratar o terceiro pelo preço do terceiro, eles não têm que cobrir o preço do primeiro. Tá? No pregão, eu não tenho essa obrigatoriedade legal. Sim. Negociação, a gente vai ver já já, é um passo que sempre a gente faz com o licitante que a gente quer contratar. Então, se eu inabilitar todos aqueles ali, né, eu tenho que negociar necessariamente com o 5 aqui para ver se ele baixa o valor dele. Tá? Outro exemplo aqui. Ó. Vamos dizer que inabilitei o primeiro e inabilitei o segundo, correto? Inabilitei aqui e inabilitei aqui. Esse preço aqui, ó, na verdade, é que é o menor preço efetivo dessa minha licitação. Tá? Eu posso até cogitar aqui de reabrir a etapa de lance com esses três, porque em relação a esse preço, esse aqui está 10% em relação a esse. Tá? Posso cogitar de fazer isso se eu achar que isso atende melhor as minhas condições de economicidade. Tá? Por quê? Porque esses preços aqui, estando inabilitados, nós não podemos nem considerá-los. Digamos então que eu não tenha, olha lá o exemplo, não tenha os três menores preços no critério anterior. Não tenha os três licitantes válidos no critério anterior, que é a situação que a gente está verificando aqui. Ó. Licitante 1, proposta 100 mil. O 2, 108. O 3 aqui já estourou os 10%. Correto? Muito bem. Obtive aquele requisito para aplicar o critério dos 10%, que é no mínimo 3 preços dentro do critério dos 10%? Não consegui, não obtive. Então, eu esqueço o critério dos 10% e passo para o segundo critério, que é o critério dos 3 menores preços. Quem é que participa aqui, então? O 4 participa ou não participa? Participa o 3 e o 4. Ou tem que fazer um sorteio ali para ver quem participa? Tem que fazer sorteio ou não tem? Alguém falou aí que tem que fazer sorteio. Tem que fazer sorteio, pessoal. Mas só para ver a ordem do lance. Quem vai dar lance primeiro, o 3 ou o 4? Mas vai participar o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Para saber quem vai dar lance primeiro, a gente joga a moedinha. Tá? E sorteia ali o primeiro a dar lance. Tá? Se é o 3 ou se é o 4. Tá bom? Muito bem. Então agora vem a etapa de lances. Viu, Ellen? Etapa de lance agora que a gente vai simular aqui a realização do lance. Tá? Então aqui, ó, decreto 3555, artigo 11. Será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Então, sucessivo, de forma distinta e decrescente. Ou seja, não pode dar lance igual ao anterior e não pode dar lance maior, só menor, decrescente e distinto. Tá? O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em ordem decrescente. Então, quem é que dá lance primeiro nesse nosso exemplo aqui? Ó? Quem perdeu ou quem ganhar? Aí a gente define, antes de jogar a moedinha, quem ganhar dá lance primeiro. A gente fala isso e joga a moeda e vê quem ganha. Tá? Tá bom? A gente que define isso ao jogar a moeda. Tá? Então, vai dar lance aqui, digamos que o 4 seja o primeiro a dar lance, correto? Qual é o lance que o 4 pode dar ali para ser um lance válido? 99.999,99. Ele pode dar esse lance? Pode, né?
Ele deu esse lance. Quem é o próximo a dar lance ali? Quem? O 3, né? Qual é o valor que supondo que ele tenha dado 99, 999 e 99. Qual é o lance que o 3 pode dar? Em 98, se ele quiser, né? E se acontecer isso de verdade? Começar essa fuleiragem aí de baixando de 1 centavo em 1 centavo. O que o pregoeiro pode fazer? Ele pode estipular um valor mínimo, um intervalo mínimo a ser observado nos lances? Quem acha que pode, levanta a mão. Pode baixar. Quem acha que não pode, levanta a mão. Lá atrás. Solitário, guerreiro, né? O colega lá está certo. O colega lá está certo. Não pode estipular intervalo mínimo para lance. Tá? Nós estamos comprando pelo menor preço. Teve gente que já teve essa ideia. Né? E o que aconteceu? Mandado de segurança. O que aconteceu? Concessão da ordem. Procedência do mandado de segurança. Né?